Bom, tá gravando. Boa noite a todos. Então, a aula de hoje, a gente vai abordar a eletroquímica. Então, o que seria a eletroquímica? Seria o estudo, da relação entre a eletricidade e as reações químicas. Ou seja, a eletroquímica estuda a interconversão da energia presente nas reações químicas, que converte em energia elétrica. E vice-versa. Então, por exemplo, as pilhas, baterias, ocorre um conjunto de reações químicas do tipo de oxirredução, reações de oxirredução ou óxido-redução, tanto faz, que são reações que envolvem a transferência de elétrons. Uma espécie perde elétrons e outra espécie recebe elétrons. E essa movimentação de elétrons gera corrente elétrica. Então, tem reações químicas do tipo de oxirredução. E esses elétrons, das espécies que perdem elétrons e as espécies que ganham elétron, essa movimentação de elétrons gera uma corrente elétrica, que aí produz a energia elétrica. Então, pilhas e baterias nada mais são do que um conjunto sistema que tem ali reações químicas ocorrendo que produz energia elétrica. Da mesma forma, existem reações químicas que não são espontâneas. Elas não ocorrem de forma natural. Seria um exemplo, o processo de galvanização de metais. Então, você tem ali uma reação química que é não espontânea e você coloca energia elétrica. E a partir dessa energia elétrica, você faz com que uma reação química torne-se espontânea. Então, a eletroquímica estuda, então, essa interconversão da energia presente nas reações químicas em energia elétrica e vice-versa. Então, a eletroquímica é estudada na fabricação de pilhas e baterias. Bateria é um conjunto de pilhas que são ligadas em paralelo, ou pode ser em séries também, dependendo da bateria. Tá? A eletroquímica estuda também corrosão de metais, que aí tem a parte de metais de sacrifício, que para você evitar a corrosão do material ali de interesse, você coloca um metal de sacrifício, que tem um potencial de redução menor, que vai fazer com que ocorra uma proteção, uma proteção do seu metal, do seu material de interesse. Tem a galvanização elétrica, que a mais clássica seria fazer um tratamento do metal com zinco, através dessa galvanização, que ao invés de oxidar, ou seja, corroer o seu metal de interesse, o zinco, que vai ser oxidado. Então, o zinco ele é chamado de metal de sacrifício. Então, tudo isso daí é estudado na eletroquímica. Então, o que seria uma reação de oxirredução ou óxido-redução? Então, tem uma espécie química que perde elétrons, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Se a espécie química perde elétrons, ela oxida. Então, falar oxidação, a espécie sofreu oxidação. Nada mais é que ela perdeu elétrons. Agora, se a espécie recebeu elétrons, ela reduziu, ela passou por um processo chamado de redução. Então, vamos ver uma célula eletrolítica aqui, através dessa reação química. A gente vai calcular o NOx de cada espécie química. O que seria o NOx? Então, vamos imaginar que aquela espécie química está fazendo uma ligação química. E vamos imaginar que ela, a partir daquele momento, ela não está mais fazendo aquela ligação química. Qual seria a carga daquela espécie química? Então, eu vou
preencher aqui no PowerPoint, né? O zinco, ó, nessa reação aqui, ó. O zinco, a carga dele aqui, ela é 0. Ó, é o zinco metálico. Então, o NOx do zinco, ele é 0. Deixa eu preencher, colocar a cor aqui. Então, o NOx do zinco, ele é 0. Ele é 0. Agora, se a gente olhar aqui, ó, do hidrogênio. O hidrogênio, que ele está reagindo zinco mais hidrogênio, a carga do hidrogênio aqui é 0. É mais 1. Mais 1. Então, a gente coloca aqui mais 1. Então, o NOx do hidrogênio é mais 1. Deixa eu só diminuir a fonte aqui, para ficar menorzinho. Ó, então, a carga, o NOx, né? O NOx do zinco aqui seria 0. E do hidrogênio seria mais 1. NOx do hidrogênio seria mais 1. Agora, se a gente olhar o zinco aqui, ó, a carga dele é 2 mais. Imagine, se o zinco estivesse numa ligação iônica, por exemplo, com cloro, com cloreto, aí você tira o cloreto, qual que seria a carga do zinco? Seria 2 mais. Então, o NOx dele, 2 mais. Ou mais 2, tanto faz. Mais 2. Seria o NOx, o número de oxidação do zinco. Agora, se a gente olhar o hidrogênio aqui, ó, ele não tem carga. Se ele não tem carga, né, H2, substâncias moleculares, é 0. Então, o que a gente pode concluir aqui? Ó? O zinco, ele foi de 0 para mais 2. Então, o zinco ele passou por um processo de oxidação. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó, o zinco, ele passou por um processo de oxidação, ele oxidou. Ele passou de 0 para mais 2. Agora, o hidrogênio aqui, ó, ele veio de mais 1 para 0. Então, ele reduziu. Né? O número de oxidação dele diminuiu, né? Então, o H+, ele reduziu. Sofreu redução. Então, quando perde elétrons, oxida. Quando recebe elétrons, reduz. Tá? Então, esses elétrons aqui, ó, o zinco, ele oxidou, ele perdeu elétrons. O hidrogênio, o H+, ele reduziu, ou seja, ele recebeu elétrons. Então, é uma reação de oxirredução. Uma espécie perde elétrons e a outra ganha elétrons. Tá? Agora, quem sofre oxidação nessa reação de oxirredução é chamado de agente redutor. Então, o zinco aqui, ele sofreu oxidação. Então, ele é chamado de agente redutor. Então, o zinco aqui, ó, ele é chamado de agente redutor. Agora, quem sofre redução é chamado de agente oxidante. Então, o íon H+ aqui, ele reduziu. Então, ele é chamado de agente oxidante. Tá? Então, são esses termos aqui que são utilizados na eletroquímica. Quem perde elétron, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Quem sofre oxidação é o agente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante. Agente oxidante. Então, aí são os conceitos, né, os conceitos iniciais dessa parte de oxirredução. Então, temos o exemplo 1. A bateria de níquel-cádmio, que é considerada uma pilha seca,
usada em dispositivos que funcionam como bateria, usa a seguinte reação redox, né? Redox seria óxido-redução, a mesma coisa, para gerar eletricidade. Então, tem essa reação química aqui, que ocorre na bateria de níquel-cádmio, e ele fala para a gente, identifique as substâncias oxidadas e reduzidas, e também o agente oxidante ou o agente redutor. Tá? Deixa eu só conseguir colocar aqui, ou agente redutor. Então, tem essa reação aqui que ele forneceu para a gente. A gente vai determinar o NOx de cada substância. O cádmio aqui, ó, na forma metálica, é 0, o número de oxidação dele. Agora, o cádmio aqui, ó, ele reagiu, né? Formou hidróxido de cádmio 2. Qual que seria o NOx do cádmio? Ó, esse índice aqui, ó, da hidroxila, seria a carga do cádmio. Porque se dissociar esse composto aqui, a carga do cádmio vai ser 2+. Então, o NOx, o número de oxidação do cádmio é mais 2. Ó, o número de oxidação foi de 0 para mais 2. Aumentou a carga. Então, ele sofreu um processo chamado de oxidação. Agora, nós temos aqui, ó, o NiO2. Então, a gente tem que lembrar que o oxigênio, a carga dele é 2-. Por quê? Porque ele está na família 6A. Para adquirir a regra do octeto, né, ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele tem que receber 2 elétrons. Então, o NOx do oxigênio é -2. Então, se ele é -2 multiplicado por 2, então vai ficar -4, né? Então, o NOx, a carga do níquel tem que ser mais 4. Para ser um item, uma espécie química neutra, né? Então, vai ficar mais 4 o número de oxidação do níquel. Agora, se a gente olhar aqui, ó, o hidróxido de níquel 2, esse índice aqui, ó, vai ser a carga do níquel. Então, o NOx do níquel aqui vai ser mais 2. Então, se a gente olhar o número de oxidação, ele foi de mais 4 para mais 2. Então, diminuiu o número de oxidação. Então, ele passou por um processo chamado de redução. Tá? Então, identifique as substâncias oxidadas e reduzidas e também agente oxidante e agente redutor. O cádmio aqui, ó, ele passou por um processo de oxidação. Então, inverte, né? Então, ele é chamado de agente redutor. Já o NiO2, ele passou por um processo de redução. Então, se ele reduziu, ele é chamado de agente oxidante, o NiO2. Tá? Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 1. O exemplo 2. Identifique os agentes oxidante e redutor na seguinte equação de oxirredução. Então, tem essa reação de oxirredução que ele forneceu para a gente. Então, a gente, para identificar quem que é o agente oxidante, o agente redutor, tem que saber qual espécie química sofreu oxidação e redução. Então, se a gente pegar o alumínio aqui, ó, ele está na forma sólida, então o número de oxidação dele é 0. Agora, como que a gente calcula o número de oxidação do alumínio nessa espécie química aqui, ó? Eu coloquei ela embaixo. Então, a gente chama de X, o número de oxidação do alumínio. A hidroxila tem a carga -1. Toda hidroxila. Então, multiplicado por 4, vai dar -4. Que vai ser igual a -1. -1 é a carga líquida dessa espécie química.
Então, resolvendo aqui, x é igual a mais 3. Então, o NOx do alumínio é mais 3. Então, se o número de oxidação foi de 0 para mais 3, ele aumentou o número de oxidação. Então, esse processo é oxidação, né? Essa etapa aqui. Aí nós temos o MnO4, permanganato. Como que a gente calcula o número de oxidação do manganês aqui? Então, eu coloquei aqui embaixo. MnO4 menos. O número de oxidação do manganês é X. O oxigênio é menos 2, como a gente falou nos slides anteriores ali. Então, menos 2 vezes 4 oxigênios vai dar menos 8, que vai ser igual a menos 1, que é a carga líquida dessa espécie química. Então, o X vai ser igual a mais 7. Então, o número de oxidação do manganês vai ser mais 7. Agora aqui do MnO2. O oxigênio, como eu falei para vocês, o número de oxidação dele é menos 2. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Mas essa espécie química aqui, ela não tem cargas, ela é neutra, né? Então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, o número de oxidação do manganês aqui só pode ser mais 4. Então, o número de oxidação aqui diminuiu, né? Então, significa que ele recebeu elétrons, né? De mais 7 para mais 4, significa que ele recebeu 3 elétrons, né? Então, sabendo as espécies químicas que sofreu oxidação ou redução, a gente pode identificar quem é o agente oxidante ou agente redutor. O alumínio aqui sofreu oxidação. Então, ele é considerado agente redutor. O permanganato, o MnO4-, ele sofreu redução. Ele é chamado de agente oxidante. Então, agente oxidante, o MnO4-. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 2. Agora, como eu falei para vocês, todas as pilhas, baterias, é um conjunto de reações químicas que ela ocorre, né, de óxido de redução. Uma espécie química perde elétrons, a outra espécie química recebe elétrons, e essa movimentação de elétrons gera corrente elétrica, energia elétrica. Tá? Então, toda pilha, bateria, é representada por uma equação global. E a gente vai ver aqui, a partir dessas regras aqui que está no slide, que é para você balancear essa equação química, né, que representa a pilha ou a bateria. Então, existem 5 regras desses balanceamentos, balanceamento de equação, métodos das semi-reações. Então, a primeira regra, dividir a equação em 2 semi-reações incompletas, né? Uma para oxidação e a outra para redução. Não precisa decorar essas regras, que eu já vou mostrar nos exercícios, tá? Só estou mostrando aqui, né? Esse daqui está no livro, né, que dá referência, mas depois a gente vai fazer os exercícios, aí vai ficar mais claro. A regra 2, faça o balanceamento de cada semi-reação. Então, primeiro balanceie as espécies químicas que não sejam hidrogênio e oxigênio. Então, se for metal, principalmente, né, ou não metal diferente de oxigênio e hidrogênio, a gente faz esse balanceamento. Aí depois, em seguida, para balancear o oxigênio com água. Então, coloca água para balancear o oxigênio. Depois, faço o balanceamento dos átomos de hidrogênio adicionando H+. Isso daqui apenas para as reações que ocorrem em meio ácido. Em meio básico, a gente vai ter os exemplos também que a gente vai dizer como funciona.
E, finalmente, faço o balanceamento da carga, adicionando elétrons, né, do lado com maior carga positiva no total. Aí, depois, multiplique cada semi-reação por um número inteiro, de tal forma que o número de elétrons despendido de cada semi-reação se iguale ao número de elétrons ganhos na outra. Depois você vai somar as duas semi-reações, vai cortar tudo que é igual, que está no lado direito com o lado esquerdo, e confira a equação, tendo certeza que existe o mesmo número de átomos, né, do lado esquerdo com o lado direito. E tem que fazer o balanço da carga, né, do lado esquerdo e do lado direito. Bom, essas regras aí que está no livro, né, Química, Ciência Central, não precisa decorar essas regras, né, a gente vai exercitar fazendo os exercícios, vocês vão ver que fazendo os exercícios vai ficar mais claro. Tá? Então, nós temos esse exemplo 3. Faça o balanceamento da equação abaixo pelo método das semi-reações, em meio ácido. Então, nós temos permanganato com oxalato, formando manganês 2+, e formando CO2, né, o gás dióxido de carbono. Então, primeira coisa, você pega o manganês aqui, ó, tem o manganês, né, no permanganato, e o manganês do lado direito. Primeira coisa, você vê se o metal está com o mesmo número de átomos. Então, tem um aqui, outro aqui. Então, tá ok. Calcula o número de oxidação dele. Então, manganês, o permanganato, né? O manganês vai ser X. O oxigênio vai ser -2, né? -2. O oxigênio sempre vai ser -2, com exceção quando for peróxido. Aí a gente explica em situação específica, né? Então, o oxigênio, na grande maioria das vezes, vai ser 2, o NOx, -2 o NOx dele. -2 vezes 4 vai dar -8, que é igual a -1, que é a carga líquida, né, da espécie química. Resolvendo aqui, o X vai ser igual a +7. Essa daqui é a carga, o NOx do manganês. E esse outro manganês aqui, ó, do lado direito, vai ser +2, que é a carga líquida dele. Então, de +7 para +2, reduziu o número, diminuiu o número de oxidação, né? Então, significa que ele recebeu 5 elétrons, né? Recebeu 5 elétrons, 5 cargas negativas, foi de +7 para +2. Então, esse daqui é o processo de redução. Aí, o que a gente vai fazer? Vai balancear o oxigênio adicionando água. Ó, aqui tem 4 oxigênio, aqui não tem nenhum. Então, se tem 4 oxigênio do lado esquerdo, a gente vai colocar 4 águas do lado direito. Então, eu coloquei aqui, ó, 4 águas do lado direito. Agora, a gente calculou aqui que o manganês, ele recebeu 5 elétrons do permanganato para formar Mn2+. Então, a gente coloca aqui do lado esquerdo, né? Significa que o permanganato recebeu 5 elétrons, e a gente coloca os 5 elétrons aqui, ó. E, por fim, nós temos que balancear os hidrogênios. Ó, nós temos aqui 4 vezes 2, 8 hidrogênios do lado direito. Do lado esquerdo, a gente não tem nenhum oxigênio, nenhum hidrogênio. Então, a gente adiciona aqui, ó, 8H+. Então, essa daqui seria a equação, a semi-reação de redução. Tá? Uma semi-reação de redução. Agora, o que a gente tem que fazer para finalizar? Nós temos que balancear, ver se as cargas estão batendo. Ó, nós temos 8 cargas positivas aqui. Nós temos 5 elétrons, que é uma carga negativa, 5 elétrons, 5 cargas negativas, com uma carga negativa, 6 cargas negativas. Com 8 cargas negativas, vai dar +2 do lado esquerdo.
Aqui do lado direito, nós temos mais 2 também. Então, significa que está balanceado. Essa daqui seria a primeira etapa do balanceamento em meio ácido. Agora, a gente tem que pegar a equação de oxidação. Então, se o permanganato está reduzindo, passou por redução, o oxalato aqui vai passar por oxidação. Então, vamos passar lá para o próximo slide. Ó, o C2O4 2-, ele está formando CO2. Inicialmente aqui, ó, nós temos 2 carbonos aqui. Então, nós temos que colocar o coeficiente estequiométrico 2 aqui na frente do CO2. Aí a gente calcula o NOx, né, o NOx do carbono. Então, calculando aqui, ó, X do carbono vezes 2, menos 8 do oxigênio, né, que o oxigênio menos 2 com 4 vai dar menos 8, que vai ser igual a menos 2. Então, vai ser 2x vai ser igual a mais 6. X é igual a mais 3. Então, o NOx aqui, o NOx vai ser mais 3. E o NOx desse carbono aqui vai ser mais 4. Por quê? O oxigênio é menos 2. Menos 2 com 2 vai dar menos 4. Então, o carbono só pode ser mais 4, porque é uma molécula neutra. Então, a variação aqui foi 1 elétron. Então, se a gente contar aqui, ó, o carbono, 2 carbonos com 2 carbonos. 4 oxigênios com 4 oxigênios. Então, está balanceado. Agora, por que a gente viu aqui que a variação foi 1 elétron? Por que aqui a gente colocou 2 elétrons? Porque nós temos 2 carbonos aqui, né? Então, um carbono, ele oxidou 1 elétron. Né? Oxidou com 1 elétron. Como nós temos 2 carbonos, temos que multiplicar por 2. Então, a gente coloca mais 2 elétrons. E para finalizar, a gente conta, ó, tem 2 cargas negativas do lado esquerdo, com 2 cargas negativas do lado direito. Então, essa daqui seria a reação de oxidação dessa reação. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa primeira reação, ó, aqui a gente tem 2 elétrons da oxidação, e aqui nós temos 5 elétrons da redução. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar, a gente tem que eliminar esses elétrons. Então, a gente vai pegar essa reação de redução e vai multiplicar por 2. Multiplicando toda essa reação por 2, vai ficar 2 permanganato, mais 10 elétrons, mais 16 íons H+, que vai formar 2 Mn2+, mais 8 moléculas de água. Então, eu peguei essa primeira reação aqui, ó, de redução e multipliquei por 2. E essa reação aqui de cima, eu multipliquei por 5. Por que multiplicar por 5? Para a gente poder cortar os elétrons. Ficou 10 elétrons da redução com 10 elétrons da oxidação. Então, pegando essa reação aqui, multiplicando por 5, vai ficar 5C2O4 2-, que vai formar 10 CO2 mais 10 elétrons. Aí a gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. A gente corta 10 elétrons aqui com 10 elétrons aqui. Se tiver mais uma espécie química que der para eliminar, a gente pode eliminar, pode cortar. Então, somando tudo aqui, vai ficar 2 MnO4- mais 5 C2O4 2-, mais 16 íons H+, que vai formar 2 Mn2+, mais 10 CO2, mais 8 moléculas de água. Aí a gente, para finalizar, a gente tem que fazer a contagem das cargas.
Ó, no lado direito, nós temos 2 vezes 2, vai dar mais 4 do lado direito. Para estar tudo certo, essa somatória aqui tem que dar a carga mais 4 também. Ó, as cargas negativas vai ser 5 vezes menos 2, vai dar menos 10. Menos 10 com menos 2 vai dar menos 12. Mas aqui nós temos 16 cargas positivas. 16 cargas positivas com 12 cargas negativas vai dar mais 4. Então, está correto. As cargas bateram. Vai ficar mais 4 aqui do lado esquerdo, com mais 4 do lado direito. Então, essa daqui seria a reação balanceada para essa reação de oxirredução. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Faça o balanceamento da equação abaixo pelo método das semi-reações. Então, a gente tem aqui o Cr2O7 2- mais Cl-, formando Cr3+, mais Cl2. Então, em meio ácido, né? Está escrito aqui em meio ácido. Então, primeira coisa, a gente pega aqui o Cr2O7 2- e ele vai formar Cr3+. Então, a gente separa reação de redução e oxidação. A gente calcula o número de oxidação aqui do cromo nessa espécie química. Então, vai ficar Cr2O7 2-. O cromo a gente chama de X. X vezes 2, 2x. O oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Que vai ser igual a menos 2, que é a carga líquida dessa espécie química. Resolvendo aqui, o X vai ser igual a mais 6. Então, o número de oxidação aqui desse cromo vai ser mais 6. O número de oxidação desse cromo aqui, ó, vai ser a própria carga dele. Vai ser, então, mais 3 o número de oxidação. Então, a gente tem que balancear. Ó. Aqui a gente tem 2 cromos. Então, a gente tem que colocar o 2 aqui na frente para ficar com 2 cromos. Agora, do lado esquerdo, nós temos aqui, ó, 7 oxigênios. 7 oxigênios. Então, a gente tem que colocar, para balancear os oxigênios, 7 moléculas de água do lado direito. Só um minuto aqui. Então, a gente tem que colocar 7 moléculas de água do lado direito, porque ó, nós temos 7 oxigênios do lado esquerdo, 7 moléculas de água do lado direito. Então, a gente colocou aqui, ó, 7 moléculas de água. A gente calculou aqui, ó, que a variação do número de elétrons, né, foram 3 elétrons. A gente tem que lembrar, ó, que nós temos 2 cromos. Então, temos que multiplicar 3 vezes 2, 6. Então, a gente, como é um processo de redução, ele ganhou elétrons, né, ele recebeu elétrons para um processo de redução. Então, a gente coloca aqui 6 elétrons. E aí, para balancear os hidrogênios, a gente coloca íons H+. Então, nós temos aqui, ó, 7 vezes 2, 14 hidrogênios. Então, a gente coloca aqui do lado esquerdo 14 hidrogênios, né, para balancear os hidrogênios. E agora a gente faz a contagem das cargas do lado esquerdo para o lado direito, e elas devem bater. Deve ser iguais, né? Ó, 2 vezes 3 mais vai dar mais 6 do lado direito. Então, a resultante aqui do lado esquerdo, ela tem que ser mais 6 também. Aqui, ó, nós temos 6 elétrons, o menos 2
vai dar 8 cargas negativas. 8 cargas negativas com 14 positivas, então vai dar 6 cargas positivas. Então, está conferido aqui a reação de redução. Agora o cloro, ó, o Cl- vai formar Cl2. Então, a gente coloca Cl- formando Cl2. Como aqui nós temos 2 cloros, a gente coloca o coeficiente estequiométrico 2 aqui. Então, está balanceado. Como não tem hidrogênio, como não tem oxigênio, não precisa colocar água e nem colocar hidrogênio para H+, para balancear. Se for preciso, a gente aplicar essas para a gente conseguir excluir os elétrons. Ó, então, nessa reação, nós temos 6 elétrons. Nessa de baixo, elétrons. Então, o que a gente faz? A gente pega essa aqui e multiplica por 3. Né, os elétrons. Então, a ação de redução, deixa do jeito que está, pega a reação de oxidação e multiplica por 3. Então, vai ficar 6Cl-, que vai formar 3Cl2, mais 6 elétrons. Aí, o que a gente faz? Corta os elétrons, que está no lado esquerdo, com o lado direito. Se tiver outra espécie química que der para cortar, a gente pode cortar também. Nesse caso aqui, só foram os elétrons. Então, somando a reação, vai dar Cr2, O7 2-, mais 6Cl-, mais 14 íons H+, que vão formar 2Cr3+, mais 3Cl2, mais 7 moléculas de água. Aí, para a gente conferir se está correto, a gente tem que fazer o balanceamento de cargas. Mesma carga do lado direito tem que ser a do lado esquerdo. Então, se a gente olhar do lado direito, ó, 2 vezes 3 mais vai dar mais 6. Mais 6 é a carga do lado direito. Do lado esquerdo também tem que ser mais 6. Então, vai ser aqui, ó, 2 cargas negativas, com 6 cargas negativas. Então, 6 vai dar 8 cargas negativas. Com 14 cargas positivas, vai dar 6 cargas positivas também, a resultante do lado esquerdo. Então, está correto o nosso balanceamento. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 4. Vale lembrar que esse balanceamento aqui é em meio ácido, tá? Meio ácido. Agora, quando o balanceamento ele é meio básico, aí tem uma pequena mudança no raciocínio quando a gente for balancear os íons H+, os hidrogênios. Mas a gente já vai explicar aqui. Então, o exemplo 5, ele fala, faça o balanceamento da equação abaixo pelo método das semi-reações. Então, nós temos Cn- mais MnO4-, formando CnO- mais MnO2, meio básico. Então, aqui vai ter uma pequena mudança no raciocínio. Então, mesma coisa. A gente tem Cn- do lado esquerdo, com CnO- do lado direito.
A gente calcula o número de oxidação do carbono. Aqui eu coloquei do lado esquerdo. X para o carbono. O nitrogênio, ele está na família 5A. Para chegar a 8, ele precisa de 3 elétrons. Então, o nitrogênio vai ser menos 3. Que vai ser igual a menos 1, que é a carga líquida da espécie química. Resolvendo isso daqui, o NOx do carbono vai ser igual a mais 2. Agora, qual que é o número de oxidação do carbono nessa espécie química aqui? Então, você vai ficar CNO-, X vai ser o número de oxidação do carbono, mais o nitrogênio, por estar na família 5A, o número de oxidação dele vai ser menos 3, né? Que precisa de 3 elétrons para adquirir estabilidade. O número de oxigênio, o número de oxidação do oxigênio vai ser menos 2, que vai ser igual a menos 1, que é a carga líquida dessa espécie química. Resolvendo isso daqui, vai dar mais 4. Então, o número de oxidação, ocorreu uma oxidação, né? O carbono perdeu 2 elétrons, né? Que foi de mais 2 para mais 4. Então, a variação aqui foram 2 elétrons. Agora, olha aqui, ó. Nós temos oxigênio do lado direito e não temos oxigênio do lado esquerdo. Então, pela regra, a gente balanceia os oxigênios adicionando água. Então, a gente coloca água, uma molécula de água aqui, né? Porque tem um oxigênio para balancear com esse oxigênio do lado direito. Então, a gente coloca uma molécula de água, mais CN-, que forma CNO-, mais 2 elétrons da oxidação, ó, que ele perdeu esses elétrons. Aí que vem agora a pequena diferença do balanceamento em meio ácido. Porque, ó, do lado esquerdo, nós temos 2 hidrogênios. Se fosse meio ácido, a gente colocaria aqui mais 2H+, se fosse meio ácido. Mas ele falou para a gente que é em meio básico. Então, eu fiz esse esquema aqui, ó. Nós temos que colocar no lado direito 2 hidrogênios. Então, ó, 2OH- do lado esquerdo. Se a gente colocar 2OH- do lado esquerdo e colocar 2 moléculas de água, 2H2O do lado direito. Então, se a gente... Qual que é a diferença aqui do lado esquerdo para o lado direito? Porque do lado direito está tendo uma resultante de 2 hidrogênios a mais. Ó, aqui nós temos 4 hidrogênios e aqui nós temos 2 hidrogênios. Então, do lado direito, você está colocando 2 hidrogênios a mais. Ó, aqui nós temos 2 oxigênios com 2 oxigênios. Então, nessa situação aqui, ó, se você adiciona 2OH- do lado esquerdo e 2 moléculas de água do lado direito, significa que você está adicionando do lado direito 2 hidrogênios. Então, é isso que a gente fez aqui, ó. Precisou colocar 2 hidrogênios aqui do lado direito. Então, a gente pegou 2OH-, colocou aqui, ó, 2OH-, e colocou 2 moléculas de água do lado direito. E assim a gente balanceou a reação em termos de hidrogênio. Aí o que dá para fazer? Dá para simplificar uma água. Tem uma água do lado esquerdo, com 2 águas do lado direito. Então vai ficar uma água aqui. Então, somando tudo isso daqui, né, a resultante vai ficar CN- mais 2OH-, que vai formar CNO-, mais uma molécula de água, né, porque eram 2 moléculas de água,
A gente cortou aqui, ficou uma, mais 2 elétrons. Então, essa daqui seria a reação de oxidação. Aí, para a gente ter certeza se está correto, a gente tem que fazer o balanceamento das cargas. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem uma carga negativa com 2 cargas negativas, então nós temos menos 3 cargas do lado esquerdo. A resultante do lado direito também tem que ter menos 3. Então, a gente tem 2 elétrons do lado direito, né, com um elétron, menos 3 também. Então, está conferido aqui o balanceamento, né, de cargas da reação de oxidação. Mas tem a reação agora de redução, que vai ser entre o MnO4- e o MnO2, que está no outro slide. Então, ó, o MnO4- formando o MnO2. Então, a gente calculou aqui, ó, o número de oxidação do manganês. Chamou de X, mais 4 vezes o oxigênio, que é menos 2, que é igual a menos 1, que seria a carga líquida dessa espécie química. Então, o X vai ser igual a mais 7. O MnO2, a gente chamou de X, o número de oxidação do manganês, mais 2 vezes menos 2, que é a carga, seria o NOx do oxigênio, né? Menos 2, que vai ser igual a menos 1, que vai ser, não, só corrigir aqui, aqui não vai ser menos 1, vai ser 0. O cálculo está certo, mas aqui vai ser 0, né? Porque a molécula é neutra, né? Ela não tem carga, então vai ser igual a 0. Aí, fazendo aqui, tá certo. 2 vezes 2 é negativo, 2 vezes 2 negativo, vai ser menos 4, que passa para o lado de lá, vai ficar mais 4. Aí está correto. Então, o número de oxidação aqui do manganês vai ser mais 4. Então, a variação do número de elétrons aqui vai ser 3 elétrons, porque ele foi de mais 7 para mais 4. Então, é um processo de redução. Ó, mas aqui a gente tem 4 oxigênios. Do lado direito, nós temos 2 oxigênios. Então, a gente tem que adicionar 2 moléculas de água do lado direito. Então, a gente colocou aqui, ó, 2 moléculas de água do lado direito. Como é redução, ele recebeu elétrons. Então, eu coloquei aqui, ó, 3 elétrons do lado esquerdo. Agora, está faltando o quê? Balancear os hidrogênios. Ó, a gente tem 4 hidrogênios do lado direito. E a gente tem que colocar 4 hidrogênios desse lado esquerdo. Aí entra essa dica aqui, ó. Se você tem que colocar 4 hidrogênios do lado esquerdo, então você coloca 4 moléculas de água do lado esquerdo. E do lado direito, você coloca 4 OH-. 4 OH-. Você coloca 4 OH-. Porque, ó, a resultante, ó, a gente vai ter 4 vezes 2, 8 oxigênios. Subtraindo aqui com 4, a gente vai ter 4 hidrogênios, né? 4 vezes 2, 4 hidrogênios. Subtraindo aqui com 4 hidrogênios, a resultante aqui vai ser 4 hidrogênios do lado esquerdo. Nós temos 4 oxigênios. Aqui também nós vamos ter 4 oxigênios. Então, a resultante desse sistema aqui vai ser 4 hidrogênios a mais do lado esquerdo. Então, a gente adiciona aqui, ó, 4 moléculas de água. Eu coloquei aqui, ó, 4 moléculas de água do lado esquerdo. E 4 OH- do lado direito. E aí dá para simplificar, né?
corta 2 moléculas de água aqui do lado direito, com 2 moléculas de água aqui do lado esquerdo, e aí soma tudo. Então vai ficar MnO4- mais 2 moléculas de água, mais 3 elétrons, que vai formar MnO2, mais 4OH-. E aí, para a gente ter certeza se está tudo ok, a gente tem que fazer o balanceamento de cargas, né? Então, olhando aqui, ó, a gente tem 4 cargas negativas do lado direito. E aqui a gente tem, ó, 3 cargas negativas do lado esquerdo, com uma carga, 4 cargas negativas também. Então, está conferido. Então, essa daqui seria a reação de redução. Reação de redução. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a reação de redução e vai combinar com de oxidação, de tal forma que a gente exclua os elétrons. Então, se a gente olhar aqui, ó, nós temos na reação de redução, nós temos 3 elétrons. Na reação de oxidação, nós temos 2 elétrons. Então, para a gente conseguir excluir esse elétron, a gente multiplica tudo isso daqui, ó, por 3, porque aí vai ficar 6 elétrons aqui. Na reação de oxidação, a gente multiplica tudo por 3. E na reação de redução, a gente multiplica tudo por 2. Porque aí vão ficar 6 elétrons aqui do lado esquerdo. Então, a gente pegou a reação de oxidação e multiplicou tudo por 3. E ficou 6 elétrons. Pegou a reação de redução e multiplicou tudo por 2. Então, ficou aqui, ó, 6 elétrons do lado esquerdo. Então, o que a gente faz agora? Corta os elétrons ou simplifica ou corta tudo que for igual do lado direito com o lado esquerdo. Então, cortando aqui, a gente cortou 6 elétrons do lado esquerdo com 6 elétrons do lado direito. A gente cortou aqui, ó, 6OH- do lado esquerdo com 6OH- do lado direito e sobrou 2OH-. A gente cortou aqui, ó, 3 moléculas de água do lado direito. Aí a gente corta aqui com 4 moléculas de água e sobra 1 molécula de água. E daí a gente soma tudo. Então vai ficar 3Cn- mais 2MnO4- mais 1 molécula de água, que vai formar 3CnO- mais 2MnO2 mais 2OH-. E a gente tira a prova para ver se está correto. A mesma carga do lado esquerdo tem que ser do lado direito. Do lado direito, ó, nós temos 2 cargas negativas com 3 cargas negativas. Então, nós temos 5 cargas negativas do lado direito. Para estar correto, do lado esquerdo também tem que ter 5 cargas negativas. Nós temos aqui, ó, 3 cargas negativas aqui, com 2 cargas negativas. Nós vamos ter aqui, ó, 5 cargas negativas. Então, está correto. O balanceamento de carga está correto. Então, o balanceamento dessa reação de oxirredução está feito. Seria essa daqui a resposta, né, desse exercício. O exemplo 6. Complete e faça o balanceamento da seguinte equação de oxirredução usando o método de semi-reações. Então, ele deu essa reação do cobre mais o NO3-, que vai formar cobre 2+, mais NO2, e meio ácido. Então, a gente pega aqui o cobre,
formando cobre 2+. Então, o número de oxidação do cobre aqui, ele é 0, né? Aqui o número de oxidação dele é 2+. Então, aqui, como ele é 0, aqui a resultante é 0, aqui para ficar 0 também tem que colocar 2 elétrons aqui. Então, esse daqui é o balanceamento da reação de oxidação. Esse daqui já é mais simples de fazer. Agora a gente tem que fazer o balanceamento da reação de redução. Seria o NO3- formando o NO2. Então, calculando o número de oxidação aqui do nitrato, que é o NO3-, tá? Que a gente chama de X, o número de oxidação do nitrogênio, menos o número de oxidação do oxigênio é -2. É -2. Multiplicado por 3 vai ficar -6. Que é igual à carga líquida, que vai ser -1. Resolvendo isso daqui, X vai ser igual a +5. Então, aqui, ó, o número de oxidação do NO3 vai ser +5. Qual que vai ser o número de oxidação desse nitrogênio? O oxigênio, como eu falei para vocês, vai ser -2, com exceção aos peróxidos, né? Água oxigenada, por exemplo, né? Mas, então, do oxigênio, na grande maioria das vezes, o NOx vai ser -2. Então, vai ficar -2 vezes 2, vai ficar -4. -4, para ficar, como é uma molécula neutra, então só pode ser +4 o número de oxidação aqui do nitrogênio. Então, de +5 para +4, ele sofreu uma redução e ele recebeu um elétron, né? Então, eu coloquei aqui, ó, redução, né, +5 para +4, um elétron. Do nitrato, do NO3- para NO2-, a gente tem que balancear os oxigênios. Para balancear os oxigênios, a gente sempre balanceia com água, seja em meio ácido ou meio básico. Então, a gente colocou uma molécula de água, que aí ficou 3 oxigênio do lado direito, com 3 oxigênio do lado esquerdo. E aí ficou o excesso inicial aqui, ó, de 2 hidrogênios do lado direito e, a princípio, nenhum do lado esquerdo. Então, em meio ácido, para você balancear os hidrogênios, você coloca íons H+. Então, a gente colocou 2 íons H+, do lado esquerdo. Então, somando aqui, escrevendo de uma outra forma, vai ficar a reação de redução NO3- mais 2H+, mais um elétron, né, que foi de +5 para +4. Então, um elétron. Recebeu um elétron. Que forma NO2 mais água. Mais água. Então, a reação de oxidação tem 2 elétrons. E a reação de redução só tem um elétron. Então, o que a gente faz? Multiplica a reação de redução por 2 para que fique o número de elétrons iguais. Então, a gente pega essa reação de redução e multiplica tudo por 2. Então, vai ficar 2NO3- mais 4H+, mais 2 elétrons, que vai formar 2NO2 mais 2 moléculas de água, na reação de redução. E a gente pega a reação de oxidação, do jeito que a gente tirou aqui, coloca aqui embaixo. Aí a gente corta os elétrons ou alguma espécie química que for incomum, que estiver no lado esquerdo e no lado direito. Nesse exemplo aqui, só tem os elétrons, né? Então, a gente corta elétron do lado esquerdo, do lado direito, e soma tudo. Então, vai ficar
2NO3-, mais cobre, mais 4H+, que vai formar 2NO2, mais Cu2+, mais 2 moléculas de água. Para finalizar esse exemplo, o número de cargas do lado direito tem que ser o mesmo do lado esquerdo. Então, aqui ó, nós temos 2 cargas positivas para o cobre. Então, vai ser 2+ aqui do lado direito. Aqui nós vamos ter 2 cargas negativas com 4 cargas positivas. Então, a resultante aqui vai ser 2+ também. Então, 2+ do lado esquerdo com 2+ do lado direito. Então, essa reação está balanceada. Então, essa daqui que seria a resposta, né, desse exemplo 6. Então, esse exemplo 7 aqui, ó. Complete e faça o balanceamento da seguinte equação de oxirredução usando o método de semi-reações. Então, a gente tem o Mn2+, reagindo com BiO3-, formando Bi3+, mais MnO4-, em meio ácido. Então, a gente pega aqui o Mn2+, formando o MnO4-. A gente já calculou nos slides anteriores, mas está escrito aqui, ó. O número de oxidação do manganês aqui é mais 7. A gente fez a continha aqui. E o número de oxidação do manganês aqui é 2+, que está aqui, ó. Então, a variação do número de elétrons foram 5 elétrons. Então, o processo de oxidação. Mas, a princípio, a gente tem 4 oxigênios do lado direito e nenhum do lado esquerdo. Para balancear o oxigênio, a gente tem que colocar água. Como nós temos 4 átomos de oxigênio do lado direito, a gente coloca 4 moléculas de água do lado esquerdo. Então, a gente vai ficar agora com 4 hidrogênios, 4 vezes 2, né? 8 hidrogênios do lado esquerdo. Então, a gente coloca 8 hidrogênios, 8H+, né? Do lado direito. E, por fim, né, para finalizar essa reação de oxidação, a gente adiciona o número de elétrons, que foram 5 elétrons da oxidação. Então, escrevendo essa reação de outra forma, vai ficar Mn2+, mais 4 moléculas de água, que vai formar MnO4-, mais 8 íon H+, mais 5 elétrons, porque é um processo de oxidação que oxida perde elétrons. Então, essa daqui seria a reação de oxidação. Agora, a gente faz a reação de redução. Então, a gente pega aqui e coloca BiO3- e Bi3+ do lado direito. O número de oxidação aqui, ó, do Bi3+, vai ser 3+, vai ser a própria carga dele, 3+. Qual que vai ser o número de oxidação aqui do BiO3-? Então, a gente faz aqui, ó, chama de X, o número de oxidação do bismuto. Oxigênio é -2, vezes 3 vai dar -6. Que vai ser igual a -1, que é a carga líquida, né, da espécie química. Resolvendo aqui essa conta, X vai ser igual a mais 5. A gente coloca aqui mais 5 para o bismuto. Mais 5 para mais 3 é um processo de redução. Mais 5 para mais 3, a variação de elétrons vai ser 2 elétrons.
Agora, aqui, ó, inicialmente, nós temos três oxigênios aqui do lado esquerdo e nenhum do lado direito. Então, seja em meio ácido e meio básico, para você balancear os oxigênios, você coloca moléculas de água. Então, a gente coloca aqui 3 moléculas de água do lado direito. 3 moléculas de água do lado direito. Aí balanceou os oxigênios. Mas aí você adicionou hidrogênios, né? Porque vai ficar 3 vezes 2, 6 hidrogênios do lado direito. Então, do lado esquerdo, você tem que colocar 6 íons H+. Aí você escreve essa reação aqui de uma outra forma, adicionando os elétrons, né, do processo de redução. Então, vai ficar BiO3- mais 6H+, mais 2 elétrons, né, que é um processo de redução. Então, ele está recebendo elétrons, que vai formar Bi3+, mais 3 moléculas de água. Então, essa daqui é a semi-reação de redução. Se a gente fizer o balanceamento de cargas, ó, do lado direito vai ficar mais 3. Do lado esquerdo tem que ficar mais 3 também. Então, a gente tem uma carga negativa aqui, com 2 cargas negativas. Mas a gente tem 6 cargas positivas. Mais 6 com menos 3 vai dar mais 3 também. Então, a equação está balanceada. Então, a gente tem a reação de oxidação e nós temos aqui a reação de redução. Para finalizar essa reação, a gente tem que multiplicar alguma dessas reações para a gente poder cortar os elétrons. Então, a gente multiplica a reação de oxidação por 5, que aí vão ficar 10 elétrons aqui. E a gente multiplica essa reação de oxidação por 2, tá? Não é por 5, é por 2, porque aí vão ficar 10 elétrons aqui do lado direito. Então, a gente multiplica essa reação por 2, e essa reação aqui de redução por 5, porque aí vai ficar 10 elétrons aqui. Então, pegando essa reação de oxidação e multiplicando por 2, vai ficar 2Mn2+, mais 8 moléculas de água, que vão formar 2MnO4-, mais 16H+, mais 10 elétrons. Aí a gente pega a reação de redução e multiplica por 5, que aí vão ficar 10 elétrons. Então, vai ficar 5BiO3-. A gente multiplica por 5, né? 6 vezes 5 vão ficar 30 íons H+. 30 íons H+. 5 vezes 2 vão dar 10 elétrons, mais 5Bi3+, mais 15 moléculas de água. Aí o que a gente faz? Corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. Então a gente corta os elétrons, 10 elétrons do lado direito com 10 elétrons do lado esquerdo. A gente pode cortar aqui, ó, 16 íons H+, com 30 íons H+, vão sobrar 14 íons H+. A gente corta aqui, ó, 8 moléculas de água, com 15 moléculas de água, vão ficar 7 moléculas de água. Aí, somando tudo, vai ficar 2Mn mais 5BiO3-, mais 14 íons H+, que forma 2MnO4-,
mais 5B e 3+, mais 7 moléculas de água. Para finalizar essa questão, a gente tem que fazer a somatória das cargas. Então, vai ficar 5 vezes 3 vai ficar mais 15. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, 15 menos 2 vai ficar mais 13, né? Então, essa do lado direito ficou mais 13. Do lado esquerdo ficou 2 vezes 2 vai ficar mais 4. 5 vezes menos 1 vai ficar menos 5. Né? Eliminando aqui com mais 4 vai ficar menos 1. 14 positivo com menos 1 vai ficar mais 13. Então, do lado esquerdo ficou mais 13 e do lado direito também ficou mais 13. Então, essa reação aqui está balanceada. Então, essa daqui seria a resposta desse exemplo 7. O exemplo 8. Tem o exemplo 8 e o exemplo 9 para a aula de hoje. Vocês querem que a gente faça uma pausa aqui ou podemos seguir direto? Deus. Pode ser direto, professor. Direto? Beleza. Então, a gente faz esses dois últimos exemplos. O exemplo 9. Opa, o exemplo 8 e o exemplo 9. O exemplo 8, ele fala: complete e faça o balanceamento da seguinte equação de oxirredução usando o método de semi-reações. Então, nós temos aqui ó, o NO2- mais alumínio, que vai formar NH3, mais AlOH4- e meio básico, meio alcalino. Né? Então, a gente pega aqui ó, o NO2- e NH3. E a gente calcula o número de oxidação do nitrogênio. Então, o NO2- vai ser igual a X para o nitrogênio. O oxigênio vai ser menos 2. Menos 2 vezes 2 vai ser menos 4. E vai ser igual a menos 1, que seria a carga líquida da espécie química. Resolvendo isso daqui, X vai ser igual a mais 3. Então, coloca aqui mais 3. O nitrogênio, como eu falei para vocês, como ele está na família 5A, ele precisa de 8 elétrons para adquirir estabilidade. Então, ele fica 5, 6, 7, 8. Então, a carga dele vai ser menos 3. Aqui o hidrogênio é mais 1, né? O hidrogênio é mais 1. Então, mais 3, então aqui só pode ser menos 3. Então, esse daqui é um processo de redução, ó, que foi de mais 3 e o número de oxidação reduziu, né? Foi para menos 3. Então, a variação do número de elétrons aqui foram 6 elétrons, nesse processo de redução. Agora, do lado esquerdo, nós temos 2 oxigênios. Do lado direito, nenhum. Então, para balancear o oxigênio, seja em meio ácido ou em meio básico, você adiciona moléculas de água. Então, 2 oxigênio aqui, nenhum aqui. Então, a gente adicionou aqui, ó, 2 moléculas de água. Agora, nós temos 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado direito e nenhum hidrogênio do lado esquerdo. Então, a gente tem 4 aqui com mais 3, né? Então, vai ser 7, né? Corrigindo aqui, ó, vai ser 7 hidrogênios do lado direito
e nenhum do lado esquerdo. Então, a gente usa aquela regra. Ó. São 7 hidrogênios. Então, se a gente colocar 7 moléculas de água do lado direito e 7 OH- do lado direito, né? 7 moléculas de água do lado esquerdo e 7 OH- do lado direito, a resultante aqui vai ser 7 hidrogênios do lado esquerdo. Então, a gente coloca aqui, ó, 7 moléculas de água, mais NO2-, que vai formar NH3, mais 2 moléculas de água, mais 7 OH-. Aí, para simplificar, a gente corta aqui, ó, 2 moléculas de água, com 7 moléculas de água, vão ficar 5 águas. E a gente escreve essa relação aqui de outra forma, agora adicionando o número de elétrons, né? Então, vai ficar NO2- mais 5 moléculas de água, mais 6 elétrons, porque ele é um processo de redução, né? Então, mais 6 elétrons. Que vai formar NH3 mais 7 OH-. Então, essa daqui é a reação de redução. Então, para a gente ter certeza que está correto, a gente tem que fazer o balanceamento das cargas. Do lado direito, ó, tem 7 cargas negativas. Do lado direito. Do lado esquerdo também tem que ficar com 7 cargas negativas. Então, a gente tem 6 elétrons com menos 1, 7 cargas negativas. Então, a reação de redução está balanceada. Agora, vamos analisar a reação de oxidação. Então, vai ser o alumínio formando AlOH4-. Então, a gente coloca o alumínio com o AlOH4-. O alumínio sozinho, o número de oxidação dele é 0. Qual que vai ser o número de oxidação desse alumínio aqui? Então, a gente calculou aqui do lado. Chamou de X para o alumínio. As hidroxilas OH, o número de oxidação é menos 1. Menos 1 vezes 4, menos 4. Que vai ser igual a menos 1, que vai ser a carga líquida dessa espécie química. Então, o X vai ser igual a mais 3. Então, o NOx, né, a carga do alumínio aqui vai ser mais 3. Então, de 0 para mais 3 significa que ele sofreu um processo de oxidação e a variação de elétrons foi mais 3. Agora, nós temos 4 oxigênios do lado direito e nenhum do lado esquerdo. Então, seja a reação em meio ácido ou em meio básico, para balancear o oxigênio, a gente tem que pôr água. Então, 4 oxigênios do lado direito, e a gente colocou aqui, ó, 4 moléculas de água. 4 moléculas de água. Agora, os hidrogênios, se a gente somar aqui, ó, a gente tem 4 vezes 2, nós temos 8 hidrogênios do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos 4 hidrogênios. Então, a gente tem que fazer o quê? Adicionar hidrogênio do lado direito em meio básico. 4 hidrogênios. Então, a gente coloca 4 moléculas de água do lado direito, com 4 OH- do lado esquerdo. Então, a gente escreve essa reação aqui, ó, de outra forma. Então, coloca alumínio mais 4 moléculas de água, mais 4 OH-, 4 OH-, que vai formar AlOH4-, mais 4 moléculas de água. 4 moléculas de água. Aí, o que a gente pode fazer? Simplificar, ó. 4 moléculas de água, com 4 moléculas de água.
Aí a gente reescreve essa reação de oxidação, mas agora colocando os elétrons, que esse da oxidação aqui, ó, 3 elétrons. Então, escrevendo a reação de oxidação de uma outra forma, vai ficar Al mais 4OH-, que vai formar AlOH4-, mais 3 elétrons, né? Porque é uma reação de oxidação, então ele está perdendo elétrons. Para finalizar essa reação de oxidação, a gente tem que fazer o balanço das cargas. Então, se a gente olhar aqui, ó, tem 3 cargas negativas com uma carga negativa, nós temos 4 cargas negativas do lado direito. Aqui nós temos 4 vezes menos 1, 4 cargas negativas do lado esquerdo. Então, a reação está balanceada em termos de carga, né? A reação de oxidação. Então, ó, a reação de redução tem 6 elétrons do lado esquerdo, né? E de oxidação nós temos 3 elétrons. Então, a gente tem que pegar a reação de oxidação e multiplicar por 2. E dessa forma, o número de oxigênio, ou o número de elétrons, vão ficar igual do lado esquerdo e do lado direito. Então, a gente pega a reação de redução e multiplica por... Não, a de redução mantém do jeito que está, né? NO2- mais 5H2O mais 6 elétrons, formando o NH3 mais 7OH-. Aí sim, agora pega a reação de oxidação e multiplica por 2. Então vai ficar 2Al mais 8OH-, que vai formar 2AlOH4-, mais 6 elétrons. Mais 6 elétrons. Daí a gente soma tudo, corta os elétrons que está no lado esquerdo com o lado direito, ou simplifica outra espécie química que dá para simplificar. Então a gente corta aqui os elétrons, né? 6 elétrons do lado esquerdo, com 6 elétrons do lado direito. A gente corta 7OH- aqui, com 8OH-, vai ficar 1OH-. Então, somando tudo, vai ficar NO2- mais 2Al, 2 alumínio, mais 5 moléculas de água, mais uma espécie química, né? OH-, que vai formar NH3 mais 2AlOH4-. Então, para finalizar essa questão, a gente tem que fazer o balanço de cargas. O número de cargas do lado direito tem que ser igual do lado esquerdo. Então, aqui ó, nós temos 2 cargas negativas do lado direito. Aqui a gente tem uma carga negativa do lado esquerdo, com mais uma. 2 cargas negativas também do lado esquerdo. Então, essa reação está balanceada. E a última questão da aula de hoje, o exemplo 9, que também é um balanceamento de reação, né, em meio básico. Então, ele fala, complete e faça o balanceamento da seguinte equação de oxirredução usando o método de semi-reações. Então, nós temos aqui o CrOH3 mais o ClO-, que vai formar o CrO4 2-, mais o Cl2 em meio básico. Então, o que a gente pega? Pega o CrOH3, que vai formar o CrO4 2-. Hoje à tarde, quando eu fiz essa resolução, eu acho que eu cortei o número de elétrons, o cálculo ali do número de oxidação, tá?
Mas eu já adianto para vocês aqui, ó, que a variação do número de oxidação aqui desse cromo para esse outro cromo foram 3 elétrons, tá? Foram esses 3 elétrons aqui. Hoje à tarde eu digitalizei e acabei Ctrl+C, Ctrl+V e acabei não colocando essa parte, tá? Mas né, o número de oxidação daqui do cromo para esse outro cromo aqui vão ser 3 elétrons, tá? Calculando o número de oxidação deles aqui. O número de oxidação desse cromo aqui, deixa eu até colocar já aqui na... Ó, o cromo vai ficar CrOH3. Deixa eu fazer aqui que faltou. Já coloca aqui. Vou colocar preta, fonte 18. Então, o número de oxidação do cromo vai ser igual a 3. Mais 3 mais. Por quê? Porque esse cromo aqui, esse índice, vai ser a carga do cromo. Então, vai ser mais 3. Qual que vai ser o número de oxidação desse CrO4 2-? CrO4 2-. Já faz aqui, já fica certinho. Então, a gente chama de X o número de oxidação do cromo. O número de oxidação do oxigênio é -2. -2. Mas só que está multiplicado por 4 oxigênio. A gente multiplica por 4 oxigênio. Que vai ser igual à carga líquida, que vai ser -2. Então, X vai ser igual a -8, né? Que vai para lá, então vai ficar mais 6. Então, o número de oxidação aqui do cromo vai ser mais 6. Então, ó, esse cromo aqui vai ser mais 6 e esse daqui vai ser mais 3. Então, por isso que deu a variação do número de elétrons, né, uma reação de oxidação de 3 elétrons. Então, ó, a gente tem 3 oxigênio do lado esquerdo, 3 oxigênio aqui do lado esquerdo, com 4 oxigênio do lado direito. Então, para balancear oxigênio, seja em reação em meio ácido ou em meio básico, a gente balanceia com água. Então, a gente coloca a água do lado esquerdo. Agora, do lado esquerdo vai ficar com 4 oxigênios, assim como o lado direito. Agora, do lado esquerdo, ficou com 2 hidrogênios mais 3 hidrogênios. 5 hidrogênios do lado esquerdo. Em meio básico, a gente tem que adicionar 5 hidrogênios do lado direito. Então, o que a gente faz? A gente coloca 5 moléculas de água do lado direito, e para compensar, a gente coloca 5 OH- do lado esquerdo. Porque se a gente cortar aqui tudo que for igual, a resultante vai dar 5 hidrogênios do lado direito. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou o CrOH3, mais uma molécula de água, e somou com 5 OH-, que formou CrO4 2-, mais 5 moléculas de água. Aí, para simplificar aqui, a gente cortou uma molécula de água do lado esquerdo com uma molécula de água do lado direito, ficou 4H2O. Então, vai ficar, já adicionando agora os elétrons, vai ser CrOH3 mais 5OH-, que vai formar CrO4 2-, mais 4 moléculas de água, mais 3 elétrons. Então, a gente tem aqui
a reação de oxidação. A reação de oxidação. Fazendo o balanceamento das cargas, nós temos duas cargas negativas do lado esquerdo, aqui, ó, cinco cargas negativas do lado direito, 5 cargas negativas do lado esquerdo. Então, também está balanceado em termos de cargas. Agora, a reação de redução. Nós colocamos aqui, ó, o ClO- do lado esquerdo e o Cl2 do lado direito. Como nós temos aqui 2 cloros, a gente coloca 2 ClO-. Do lado esquerdo, nós temos 2 oxigênios. Então, a gente tem que colocar oxigênio do lado direito. E a gente coloca como? Com água. Então, coloca 2 moléculas de água do lado direito. Aí, nessa daqui eu já coloquei, né? Dessa aqui de cima não, mas quando eu dei Ctrl+C, Ctrl+V não foi. Aqui, ó, o número de oxidação do cloro ficou ClO-, X é o número de oxidação do cloro, menos 2 do oxigênio, que vai ser igual a menos 1, que é a carga líquida dessa espécie química. Então, X vai ser igual a mais 1, que é o número de oxidação do cloro. Então, mais 1, um número de oxidação do cloro. O Cl2 é uma molécula neutra. Só tem uma espécie química, né? Um átomo, né? Um elemento, né, digamos. Então, o NOx é 0. Então, de mais 1 para 0 é um processo de redução. Então, a variação vai ser igual a 1 elétron. Foi de mais 1 para 0, a variação é 1 elétron. Agora, a gente tem que fazer o balanceamento em termos de hidrogênio. Nós temos 2 vezes 2, 4 hidrogênios do lado direito e nenhum hidrogênio do lado esquerdo. Então, segue aquela regra. Nós temos, se a gente colocar 4 moléculas de água do lado esquerdo, com 4 OH- do lado direito, isso daí vai dar um saldo de 4 átomos de hidrogênio do lado esquerdo. Então, vai ficar 2 ClO-, mais 4 moléculas de água, que vai formar Cl2, mais 2 moléculas de água, mais 4 OH-. A gente corta aqui 2 moléculas de água com 4 moléculas de água, fica com 2 moléculas de água. E adiciona os elétrons, né? Então, vai ficar 2 ClO-, mais 2 moléculas de água. Por que a gente colocou 2 elétrons aqui, sendo que a variação foi 1? Porque ó, a gente teve que multiplicar por 2, porque ó, aqui nós temos 2 cloros e aqui a gente teve que multiplicar por 2. Um elétron é para cada átomo de cloro. Então, a gente multiplicou por 2. Por isso que aqui a gente colocou 2 elétrons. Que forma? Cl2 mais 4 OH-. Então, essa daqui seria a reação de redução. Reação de redução. Fazendo o balanceamento de cargas, nós temos 4 cargas negativas aqui do lado direito. E do lado esquerdo, ó, nós temos 2 negativas com 2 negativas, menos 4 cargas negativas do lado esquerdo. Então, está balanceada a reação de redução. Então, para finalizar essa questão, a gente tem que multiplicar a reação de oxidação e redução de tal forma que ela fique com o mesmo número de elétrons. E a gente pode cortar os elétrons dessa forma. Então, se a gente pegar a reação de oxidação e multiplicar por 2, ela vai ficar com 6 elétrons.
Se a gente pegar a reação de redução e multiplicar por 3, ela vai ficar com 6 elétrons. Então, vai ficar, ó, a reação de oxidação multiplicada por 2 vai ficar 2CrOH3 mais 10OH-, que vai formar 2CrO4 2-, mais 8 moléculas de água, mais 6 elétrons. Então, a reação de oxidação multiplicada por 2. Já a reação de redução, a gente vai multiplicar por 3. Então, pega essa reação multiplicada por 3, vai ficar 6ClO-, mais 6 moléculas de água, mais 6 elétrons, que vai formar 3Cl2, mais 12OH-. O que a gente faz agora? A gente corta tudo que for igual do lado esquerdo com o lado direito. Então, corta 6 elétrons aqui com 6 elétrons aqui. 6 moléculas de água aqui, a gente corta com 8 moléculas de água, sobram 2 moléculas de água. A gente corta aqui, ó, 10OH- com 12OH-, vão sobrar 2OH-. Daí a gente soma tudo. Então, vai ficar 2CrOH3 mais 6Cl-, que vai formar 2CrO4 2-, mais 3Cl2, mais 2 moléculas de água, né, 2 moléculas de água, mais 2OH-. Então, para finalizar, o número de cargas do lado esquerdo tem que ser igual ao do lado direito. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4 cargas negativas. Com 2 cargas negativas, 6 cargas negativas do lado direito. Do lado esquerdo, nós também temos, ó, 6 vezes 1, né, negativo, né, 1 negativo, 6 cargas negativas do lado direito. Então, essa reação está balanceada, em meio básico. Então, a lista de exercício 9 já está no SIGA A. O slide referente a essa aula também já está no SIGA A. A gente vai conversando, então, pelo grupo do WhatsApp. Eu vou interromper a gravação aqui.